dia, tudo bem com vocês? A gente sempre espera que sim, né? Tudo tranquilo para essa semana. Essa semana a gente não vai poder se encontrar aí porque eu fiz uma cirurgia semana passada, mas já estou bem melhor, tá? Quanto isso para hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma unidade de concentração, recordar alguns assuntos sobre soluções aquosas e especificamente deixar uma atividade para vocês responderem no próximo horário, tá? Para a gente não ter tanto prejuízo, né? E não ter aí preocupação com a avaliação, que é semana que vem, mas fiquem tranquilos, a gente já finalizou o conteúdo de prova, né? Vai ser cobrado sobre essa parte inicial que a gente falou sobre água, sobre dispersões e especificamente sobre soluções, a solubilidade, né? Que foi aquilo que a gente tratou semana passada. Mas recordem, né? Que as soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, né? Que existem dentro do nosso mundo. Cabe ressaltar que nós sabemos que grande parte das coisas que nós temos no nosso dia a dia é encontrada na forma de mistura e que é raro você ter alguma coisa pura, né? Uma solução, ela é um material de extrema importância porque você pode veicular uma substância dentro de outra, né? Então, quando você passa a olhar a presença dessas soluções no dia a dia, a gente observa, por exemplo, o ar atmosférico, né? O ar atmosférico, quando ele está seco e filtrado, ele é uma solução, ele é homogêneo, né? Tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e outros gases, mas você não consegue identificar sobre nenhum aspecto esses componentes, né? A gente também tem a presença de soluções que podem ser sólidas, como as ligas metálicas, né? Uma liga de bronze, que é uma liga feita com cobre estanque, é muito antiga, né? Conhecida há muito tempo atrás, ela é um material homogêneo, né? Assim como uma aliança de ouro. Então, a gente não pode ter especificamente a percepção que só existem soluções que se encontram no estado líquido, né? E que, na verdade, uma solução para ser líquida, ela tem que ter um solvente líquido, né? Assim como a solução para ser sólida tem que ser um solvente sólido, ou para ser uma solução gasosa, deve apresentar um solvente gasoso. Mas a gente tem a presença dessas soluções nos três estados da matéria, né? Então, quando a gente avalia a presença dessas soluções, a gente tem alguns conceitos que são importantes da gente recordar, né? Primeiro, uma solução é quando você tem um material em pequena quantidade, que a gente chama de disperso, espalhado em outro, né? Espalhado de forma espontânea, como a gente mencionou na aula passada, né? De maneira uniforme por toda a extensão. E esse material de menor quantidade a gente chama de soluto, e o de maior quantidade a gente chama de solvente. Então, solvente e soluto, eles correspondem àquilo que a gente considera como sendo uma solução, tá? Toda solução vai apresentar pelo menos um soluto, tá? Pode ser que você tenha mais solutos, mas um único solvente. Um exemplo muito simples do nosso dia a dia, quando a gente pega e avalia aqui uma solução formada por água e açúcar, né? É uma solução muito simples, né? Que o açúcar, como a gente conversou na semana passada, ele é muito solúvel, né? São 270 gramas de açúcar que se dissolvem para cada 100 gramas de água, né? Então você tem uma solução com uma grande quantidade de soluto aqui dissolvido no meio material, né? Lembra também que o princípio que a gente adota é que o solvente é a substância que dissolve o soluto, que espalha o soluto dentro do seu meio, né? Então, a gente tem uma solução muito simples presente no nosso dia a dia, uma solução aquosa. E lembra que a água é aquela substância química, né, vital para a presença da vida no nosso planeta. Até agora a gente não encontrou nenhuma forma de vida que não precise de água, né? A gente tem lá uma molécula muito polar, né, com polos elétricos positivos e negativos muito intensos, né, que tem essa capacidade de dissolver grande parte dos materiais. Mas um ponto muito importante que a gente estuda, quando a gente fala especificamente de química, é que a gente precisa compreender e representar uma solução. E isso é feito a partir de uma representação matemática, né? Então, você diz para as pessoas quanto de uma substância tem presente dentro da outra, né? Isso é uma representação que a gente fala que é quantitativa, tá? Essas palavras elas são importantes para a gente. Então, se atenha quantitativa de quantidade, né? Então, quando você fala sobre a concentração de uma solução, você está informando para as pessoas quanto de um componente tem presente dentro daquela solução, dentro
especificamente da quantidade de soluto, da quantidade de solvente que você tem dentro daquele meio material, né? Então, quando você prepara uma solução com 80 gramas de um soluto qualquer e dissolve em água até ter 1 litro de solução, que lembra, você dissolve 80 gramas em água e completa aqui e depois vem com água até o traço de aferição. Então, você não usa especificamente 1 litro de água, você prepara a solução com água até 1 litro. Então, veja a diferença, usar 1 litro e completar até 1 litro, né? Então, tem que observar esses pequenos detalhes. E quando a gente mede o soluto e o solvente, lembra que a gente conversou nas aulas anteriores, existem diversas formas de você medir o soluto e medir especificamente o solvente. Então, se você mede uma quantidade em gramas, em massa, né, você pode ter grama, quilograma, miligrama, tonelada, e volume você pode ter especificamente em litro, mililitro, centímetro cúbico, tudo vai ser relacionado à maneira que você quer expressar. E quando você mede a massa em gramas e o volume em litros, né, você tem aquilo que a gente chama de concentração comum. O que é uma concentração comum? É uma concentração onde você representa a massa do soluto em gramas pelo volume de solução em litros, né? Então, a concentração é grama por litro. Grama de soluto por litro de solução. Estabeleça aquele protocolo que a gente conversou. Toda vez que for 1, o índice 1 é soluto, né? O índice 2 ele é para a gente o solvente, e quando não apresenta nada de índice, é de solução, como aqui. Aqui é solução, não tem nada de índice, ó. Aqui é solução, mas aqui é soluto. Massa do soluto por volume de solução. Então, é chamada de concentração comum, apesar de ser melhor representado, expressado como sendo concentração em massa, tá? Chama concentração em massa ou concentração comum ou grama por litro. Normalmente você trabalha grama por litro, porém, se você observar um pouquinho, uma concentração em grama por litro, ela é a mesma coisa de uma concentração em miligramas por mililitro, né? Que aqui, ó, a gente cancela as duas unidades, ou pode ser uma concentração em quilograma por metro cúbico, né? Então, é o mesmo valor, não precisa converter tudo. Então, tenha atenção quando você estiver trabalhando com esses pequenos detalhes, né? Porém, uma concentração comum é uma maneira, né? Outra maneira que nós temos de representar, muito usada no nosso dia a dia, porque ela é fácil de ser interpretada. E ela também pode ser usada em função de materiais que podem ter variação, aumento de volume por causa de temperatura, né? Então, quando você mede a concentração em gramas por litro, você estabelece que tem um parâmetro de temperatura, que a gente sabe que os sólidos eles dilatam. Se você dilata um líquido, um sólido ou um material qualquer, né, você tem uma alteração de concentração. Tá? Por mais que seja mínima, né, isso em análise, em processos científicos, ela tem que ser observada. Mas no dia a dia é comum você representar de maneira percentual. Né? Essa maneira percentual, na verdade, para a gente é chamada de título. Né? E o título é chamado de título em massa ou título em volume, porque depende do jeito que você está trabalhando com o soluto e com a solução. O título normalmente é representado por essa letra T, né? A gente pode usar um Tzinho também diferente, que é um parecido com a física, e ele diz para a gente o seguinte: a fração de soluto presente na solução, ponto. Como é que você calcula a fração de um soluto presente na solução? Aí você vai calcular assim, ó, coeficiente, né? Você vai dividir a massa do soluto pela massa da solução, todas as duas nas mesmas unidades. E isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que o título é adimensional, né? Quando você calcula o título, você divide a massa do soluto pela massa da solução, ambos em mesmas unidades, né? Como a gente pode observar que a massa da solução é a massa do soluto pela massa do solvente, a gente pode dizer que o título ele é a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, né? Então você pode usar essas duas representações. Porém, como a gente tem sempre o título calculado como sendo um valor unitário entre 0 e 1, é importante que você
tem essa percepção que trabalhar com um número que é decimal é sempre mais difícil, né? E aí o que a gente faz? A gente trabalha com porcentagem. Você estabelece para 100, né? 100 como padrão. Como é que você faz isso? Você pega especificamente o título da solução e multiplica por 100. E aí você pode representar isso como sendo uma porcentagem, né? Como aqui, ó. Qual o título em massa de uma solução preparada dissolvendo 25 gramas de sacarose em 100 gramas de água? E a porcentagem em massa absoluta? Aí a gente pode montar assim. Primeiro identificar quem é quem. Massa absoluta em gramas, massa do solvente. Então, a água 100 gramas. Porque se você pensar bem, a massa da solução é a soma dos dois. Então perceba essa diferença: soluto, solvente e solução. Então nesse caso a gente tem 125 gramas, né? Então quando você calcula o título, você vai pegar a massa do soluto e dividir pela massa da solução, né? Então dividindo 25 por 125, o valor é 0,2. Professor, mas 0,2 é difícil de interpretar. É, 0,2. 0,2 para 1. Pegar 1, 0,2 é soluto e 0,8 é solvente, tá? Mas aí o que ocorre? Você tem que ter dimensão desse valor percentual, que é de 20%. Então, 20% vai representar para você essa condição de situação de que a cada 100, 20 correspondem ao soluto e o restante é solvente. Então, você tem 20 para 100. Então, é fácil de você extrapolar, fazer cálculos que envolvam outras quantidades, tá? Dando sequência, a gente tem outras questões, né? Eu estou deixando para vocês uma lista para vocês fazerem no próximo horário. Eu vou deixar o link lá para vocês enviarem para mim, tá? Façam ela com calma, tem a semana toda para fazer, tá bom? Vai contar como atividade para vocês, né? É só assistir a aula e responder. As questões são questões de vestibular, mas você já tem condição de ter dimensão de resolução. Qualquer coisa, manda mensagem aí que eu consigo responder. Então vamos lá. Determine as massas em quilos, então perceba a questão da unidade, ó, quilo de ácido nítrico e água, respectivamente, que devem ser misturados para preparar 2.000 gramas de uma solução a 15% de ácido nítrico, né? Então, você pode ter muito isso no dia a dia, soluções que têm um preparo percentual. Aqui ele está falando de 15%, então vamos selecionar quem é quem. A massa da solução, o Mzão, é 2.000, né? Vamos fazer aqui. Aí a gente tem 2.000 gramas. Ok. Aí a gente pega, né, especificamente, que a massa absoluta você não sabe, o título percentual 0,15 e a massa 2.000 gramas, né? Então, a gente pega aqui com calma, aplica a fórmula. Título, massa absoluta dividido pela massa da solução. E na hora de substituir, você não coloca valor percentual, você coloca o 0,15. Né, divide por 100. 0,15 é a massa absoluta dividido pela massa da solução. O que vai permitir você descobrir que essa solução ela tem uma massa absoluta de 300 gramas, ou seja, 0,3 quilos. Sabendo que a massa absoluta é 0,3 e a solução tem 2 quilos, você pode, por tabela, descobrir o valor que você vai ter de água, que é 1,7 quilos. Né? Então você pode vir aqui e fazer a marcação da letra A como resposta correta. Então, são questões extremamente simples nesse primeiro momento, né? Mas que requerem uma certa análise, uma certa descoberta de quem é quem, de como é que você faz a identificação de cada um deles para poder ter a sua resolução. Tá bom? Então, mais uma questão para a gente observar e ver a outra unidade. Quando se dissolve um certo número de gramas de cloreto de cálcio no triplo de água, a concentração da solução resultante em porcentagem em massa é. Isso aqui é um típico exercício que exercita de você sua habilidade matemática, né? De trabalhar não com números, mas sim trabalhar com variáveis, né? Então a gente vai listando. Então a massa de soluto, uma massa absoluta equivalente a x gramas e uma massa de água que é o triplo, 3 vezes esse valor, né? Então a gente vem aqui e calcula a massa da solução. A massa da solução, você vai lembrar que é a massa do soluto mais a massa do solvente. Ok, então 4x. Como o título ele é a massa absoluta pela massa da solução, aí você vai colocar x e 4x. E vai cancelar,
e descobrir que o valor é 1/4, ou seja, 0,25 ou 25%, permitindo com que você tenha a representação aqui da resposta correta na letra B. Então, estão vendo? Questões bem tranquilas. Agora, pode ser que você se depare com um título que não é um título em massa, mas um título em volume. Professor, quando é que a gente usa o título em volume? Geralmente quando você tem uma solução onde o soluto ele é um líquido ou o soluto ele é um gás. Então a gente costuma trabalhar com o título em volume. E da mesma forma que é o título em massa, né, isso aqui representa para a gente uma fração que indica quanto de soluto medido em volume tem pelo volume de solução. Então, quando você calcula pela fórmula, o título é representado dessa maneira. Título é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução, na mesma unidade. Então, de novo, não há unidade para título, ele é dimensional. Por isso, nós fazemos a representação dele percentual, tá? Porque fica mais fácil de ser interpretado. Tem que se prestar atenção no pequeno detalhe, que aqui a gente considera que o volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente. Presta muita atenção nesse detalhe, porque pode ser que algumas soluções, quando são preparadas, você tenha contração de volume e não somatório, tá? É o caso de água com álcool. 1 litro de água mais 1 litro de álcool não produzem 2 litros de solução, porque a interação por ligação de hidrogênio é tão intensa que ocorre contração de volume, tá? Mas, a princípio, você vai considerar o volume quando seja somatório. A não ser que ele mencione para você que está tendo contração, está tendo expansão de volume por algum fator, tá? Mas, de maneira bem simples, a gente tem essa mesma representação. O título em volume serve muito para as bebidas alcoólicas, né? Porque o álcool é uma substância química extremamente importante dentro da nossa sociedade, né? A gente sabe disso. A gente tem como combustível, tem ele como material antisséptico, né? E é comum, principalmente agora nesse tempo de pandemia, a gente está falando sobre solução de álcool, né? O álcool em gel, né? Que tem uma certa concentração. Apesar de que não é uma solução álcool em gel, né? Mas a gente tem ali o sistema coloidal. Mas você tem o álcool 70, o álcool 90 e os outros tipos de álcools que são usados sob diversos aspectos, né? Mas aqui, se você tem uma solução aquosa de álcool que tem 50 ml de álcool e 200 ml de água, qual é a porcentagem que você tem? Então você dá nome aos bois. Ó. Volume de álcool 50 ml, volume de água 200 ml, volume de solução 250 ml. Ok. O título ele é o volume de soluto dividido pelo volume da solução. Né? Então, quando você calcula os dois, você pode observar e substituir que é 50 dividido por 250, considerando que aqui não foi dito nada de que possa ter contração de volume. Nesse caso, então, a gente tem uma solução aqui 0,2 ou 20%. Já uma solução que não serviria para os fins de asepsia, né? Teria que ter 70% para a gente poder utilizar ela como sendo um antisséptico. Ou 45% para você fazer limpeza, deixar a superfície limpa ali, como a gente tem no nosso dia a dia. Um álcool a 20% seria uma solução fraca, porém com outras aplicações, né? E no caso, essa representação em percentual, ela é uma representação interessante, né? Porém, ela não é muito usada para as bebidas alcoólicas. Para as bebidas alcoólicas, a representação percentual para a gente, ela pode ser chamada também de grau Gay-Lussac, tá? Que é uma representação usada lá na época da França e estabelecida para o resto do mundo. No Brasil, a gente tem essas representações em graus Gay-Lussac, mas você pode ter outra representação que é INPM, né, que é uma representação proposta pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas. A diferença de uma para outra, que essa aqui, ela é um título em volume, tá? Um título em volume, e essa outra aqui, INPN, ela é especificamente um título em massa. Você pergunta, professor, qual a diferença dos dois? Os valores são diferentes, tá? Mas por que são diferentes, professor? Quando você pega um álcool
você fala que ele é 98 graus Gay-Lussac, ele pega 99,8 INPN, por causa de uma questão de densidade, né? No caso do álcool, a gente tem uma densidade diferenciada, né? O álcool é 0,8, né? Diferente da água que é 1. Quando você raciocina com a água, você acha que é a mesma coisa, mas não. Tem esse pequeno detalhe para o álcool. E para as bebidas, né? O vinho. Então, um vinho está falando para ele que 10,8% em volume, uma garrafa de 700 ml. Então, o que seria isso para a gente? 1 litro tem 10,8 ml. Se você observar, né, 1 litro aqui, vamos pensar, 10,8% em volume são 10,8 ml a cada 100 ml de bebida, né? Então, se você tem 1 litro, que é um valor maior, são 1000 ml, mas você já percebe que o valor aqui é diferente, então não pode ser essa a primeira resposta. Cada garrafa contém 108 ml? Não, a garrafa tem 700 ml, né? Então não pode ter essa quantidade. Cada garrafa contém menos que 10,8? Não, se a gente está com uma garrafa aqui com 700 ml, você tem 10,8, você pode até fazer um cálculozinho rápido aí, né? Mas não vai dar essa quantidade não. Você pode pegar aqui, né? Você pode calcular usando a fórmula. Pode pegar lá, calcular que o título, né, é o volume dissoluto pelo volume da solução. Como aqui é 10,8, é 0,108, né? Você vai multiplicar esse valor aqui, ó, o volume de álcool, por 700. Então, quando a gente pegar aqui 700, vamos transformar aqui por 700, né? Você já vai ver que o valor ele é um pouquinho diferenciado, né? Mas mais que isso não vai ter, né? Mas especificamente a quantidade de álcool, ela é equivalente aqui nessa condição de cada litro você tem 108 ml, né? Que especificamente esse cálculo que a gente fez aqui, ó. 108 ml de bebida alcoólica, né? Então, dá só uma raciocinada nesses outros itens e olha com calma quando você for trabalhar essa questão do título. E para a gente encerrar, queria só mencionar hoje uma representação que existe, que a gente chama de título em ppm, tá? Que é para soluções que são muito diluídas, muito fraquinhas, né? Que a gente costuma trabalhar um título que é chamado de título em ppm. Porém, isso aqui fica para a semana que vem quando retornar, tá? Então, vou deixar a atividade para vocês fazerem no segundo horário. E é isso aí. Fiquem com Deus, boa semana, tá? Bons estudos, fiquem tranquilos, tá tudo bem. Um abração.